Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball e olha, você que está acompanhando, hoje tem um bom jogo, hein? Hoje tem Benfica e PSG. Então baixe o OneFootball, fique por dentro dos resultados em tempo real, minuto a minuto. Então, cara, baixa aí o OneFootball, o link está na descrição desse vídeo e fica por dentro de tudo que acontece no mundo da bola e fica por dentro da Champions League. Hoje, então, com esse jogaço Benfica e PSG. O link está na descrição desse vídeo. Galera, vamos lá, vamos falar desse mais um jogo, né, do Flamengo, agora válido pela 30ª rodada. O Flamengo no Maracanã enfrenta o Internacional às 9h30 da noite. Vou deixar os protocolares convites, né? Vocês já sabem, né? Mas é importante a gente lembrar. Então, 8h35 tem a nossa live pré-jogo lá, o canal estará lá, direto do Maracanã, lá na tribuna de imprensa. E também o nosso pós, né? Apito final, chega junto aqui no canal, aí vai ser um pouco mais tarde, né? Por volta de 11h30 aí da noite, fica aqui com a gente pra gente falar sobre essa partida. Mas o primeiro encontro nosso, então, é às 8h35, hein? Anota aí na sua agenda. Vamos falar sobre esse jogo porque é um jogo importante para o Flamengo, não é num caráter de último teste, mas num caráter de talvez de uma última observação, né? Porque algumas situações que acontecem com esse Internacional, hoje do Mano Menezes, por exemplo, o Internacional tá ali, né, brigando ali na frente, tá chegando no bloco de cima, é uma equipe sólida defensivamente, tem a segunda melhor defesa do campeonato, empatado com o Santos, né? Sofreram apenas 26 gols, o Palmeiras faz um campeonato defensivo à parte, né? Sofreu apenas 20 gols, então vai ser bacana pro Dorival fazer algumas observações. O resultado, ele é fundamental, ele é importante, porque o resultado te dá confiança, o resultado deixa um ambiente bacana, né? Sai daquela pressão, sai daquela, né, aquela desconfiança gerada, aquilo tudo que a gente já sabe, mas até mais do que o resultado, nesse jogo, especificamente nesse jogo, a questão de se passar por dificuldades, é bom passar por dificuldades, principalmente se conseguir sair delas, criar mecanismos para sair dela, né? Primeiro, a gente vai falar aqui, ó, por exemplo, o Internacional. O Internacional contra o Flamengo, na estreia do Dorival, marcou um pouco mais no 4-3-3, tentava pressionar um pouco mais a saída de bola do Flamengo. O Flamengo tinha dificuldades, ali era uma ruptura de um trabalho, o início de um novo trabalho. O Inter ganhou com facilidade do Flamengo naquele jogo. O Flamengo não fez uma noite nada boa no Beira-Rio, 4-3-3, mas durante a competição o Mano Menezes foi alternando, foi botando 4-4-2. Possivelmente ele vai colocar o 4-4-2 hoje. E por que eu digo isso? Digo sem bola, tá? Porque o Mano já falou sobre o jogo por dentro do Flamengo quando teve oportunidade, e ele gosta, né, de marcar com mais jogadores. Ele vai querer ter superioridade numérica no meio-campo, né? Sabe? Tendo em vista que o Flamengo tem esse 4-3-3, então ele vai querer utilizar 4. Ótimo, sinceramente, ótimo. O melhor dos mundos hoje é o Mano apresentar dificuldades para o Flamengo conseguir sair dela, né? E vocês vão entender o porquê desse meu raciocínio. Basta olhar o calendário. Né? O Flamengo enfrenta hoje o Inter no dia 5, 3 dias depois é o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá frágil, ele vai te dar uma outra perspectiva de jogo, é uma véspera da primeira decisão dessas 3 que o Flamengo tem, e o Flamengo certamente, né, nesses jogos de véspera ele vai colocar um time alternativo, é evidente que ele vai colocar um time alternativo. Então esse jogo do Cuiabá, né, tem Corinthians, que é a grande decisão, jogo de ida da Copa do Brasil. Tem o jogo contra o Atlético, um jogo inconveniente contra o Atlético, que fica entre, né, esses dois jogos do Corinthians. O Atlético tem sempre essa disputa com o Flamengo, essa questão, né, meio que tem relação aí com o Flamengo, dessa rivalidade aí, ocupando às vezes unilateral, a verdade é essa. Mas não importa. É um jogo chato, mas o Flamengo certamente vai com um time alternativo, e aí tem a decisão, né, o jogo da volta, tudo. Será que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil? Será que é o Corinthians? Enfim, a gente vai saber isso tudo dia 19. E aí em seguida tem mais 2 jogos, que é o América Mineiro, fora de casa, no dia 22, né? Dia 25, o Flamengo recebe o Santos. E aí é um jogo mais que seria praticamente uma despedida, porque pouquíssimos dias antes da grande, a grande decisão, um dos jogos mais importantes da história do Flamengo, e a gente está falando da decisão da Copa Libertadores, no dia 29. Então, quando a gente pega o calendário do aspecto, né, de realmente onde os jogos estão enfileirados, qual é a ordem, a força dos adversários, o engajamento que o Flamengo vai estar nessa partida, o Internacional, ele seria, quiçá, o último jogo, de fato, que o Flamengo vai estar, né, para aquela observação. Como vai ser mais importante até do que o resultado? Como vai ser a questão mental, preparação física e a preparação tática, né? O último jogo que vai te dar esse aspecto de uma preparação tática, possivelmente, é esse contra o Internacional. Os outros é uma dosagem, sobretudo, mental
e física. Então, por isso que é muito importante, então, se passar por dificuldades, que elas sejam muito bem-vindas, principalmente se o Flamengo conseguir sair delas. E se não conseguir sair delas, ótimo para se trabalhar até o dia 29, porque esse jogo do Internacional tem alguns aspectos um pouco que parecidos, como a gente trata aqui, o que a gente imagina para essa decisão do dia 29. Possivelmente, o Mano Menezes, o Internacional, vai forçar com que o Flamengo jogue pelos lados. Talvez é aquilo que seja necessário para o dia 29. Então eu acho que é um excelente laboratório esse jogo contra o Inter, com todo respeito ao Inter, sabemos de tudo que eles estão brigando pela competição, estão indo muito bem, mas é um ótimo laboratório pro Flamengo, para essa decisão. E que Flamengo é esse? Talvez, até mesmo por isso, corroborando com isso, o Dorival Júnior opte pelo Flamengo, que vai enfrentar o Atlético Paranaense, né? Que é o Flamengo titular. E o Flamengo que vai a campo tem no gol o goleiro Santos, na lateral direita, Rodinei. A zaga é a zaga titular, o retorno da zaga titular com Davi Luiz e Léo Pereira. E na lateral esquerda também tem o retorno Felipe Luiz. O meio-campo com o Thiago Maia também tem o retorno do João Gomes, que cumpriu suspensão no jogo anterior, além do Everton Ribeiro. E lá na frente tem Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Inclusive, falando rapidamente sobre o Pedro, a gente fez um vídeo, eu não sei se você cagou, né? Se você não teve interesse nenhum, se não teve, não tem problema nenhum, ou se você não foi notificado pelo YouTube, que a gente sabe que também tem alguns problemas, né, de notificação, a gente fez um vídeo falando sobre os gols do Pedro nessa era Dorival, né? Como o Dorival Diola faz o Pedro ter bola, que é bola na rede dos rivais a toda hora. Pois bem, tá aqui, dá pra você entender, a gente fez um mapeamento desses 19 gols, foram 19 gols que o Pedro marcou, então quem não viu ainda, deixa o convite pra você dar uma passadinha ali, beleza? Então é o Flamengo titular, que é uma grande, né, uma grande possibilidade de observar, de fazer os últimos desajustes ali, a sintonia, e mais do que isso, encontrar as dificuldades e tentar trabalhar ela durante a semana para o dia 29, porque os próximos adversários, as próximas competições não vão, né, fazer esse teste pro Flamengo. Então, galera, vou só mais uma vez finalizando aqui pra vocês e deixando o convite. Então, hoje, às 8h35, tem a nossa live pré-jogo. Estaremos lá no Maracanã acompanhando o aquecimento do Flamengo, com a escalação do Dorival na mão, mas foi esta que foi treinada, então, com a escalação do Dorival na mão. E após, né, o apito final, você chega junto aqui no canal por volta de 11h30, que a gente vai fazer o nosso pós-jogo para falar sobre esse jogo do Flamengo, esse jogo importante aí pro Flamengo nessa dimensão, né? Um pouco mais de estrutura, tática e tal, pensando um pouquinho mais na frente. Vamos torcer para que o Flamengo consiga, né? Hoje vai precisar de novo, hein? Alargar esse campo, criar corredores para ter essas ultrapassagens, porque se vier aquele Internacional que o Mano Menezes já falou, vai fechar e vai tentar concentrar bastante no meio-campo. Então, por consequência, o Flamengo vai precisar alargar e atacar os corredores laterais, né? Então vamos observar se vai acontecer isso. Um forte abraço então a todos vocês, se cuidem, até logo mais então, 8h35, anota na sua agenda. Tchau, tchau.